Qual é a interpretação que Heidegger faz da filosofia de Hegel? Olá pessoal, meu nome é Bruno Sankey. Hoje nós vamos finalizar finalmente um projeto de 5 anos, que foi o comentário A Ser e Tempo de Martin Heidegger em linguagem acessível, parágrafo por parágrafo. Neste vídeo nós vamos finalizar os dois últimos parágrafos, o parágrafo de número 82 e o parágrafo de número 83. O parágrafo de número 82 se intitula O contraste da conexão ontológico-existencial de temporalidade, Dasein e tempo do mundo com a concepção da relação entre tempo e espírito em Hegel. E nós vamos ver o tópico A, conceito de tempo de Hegel, e o tópico B, a interpretação hegeliana da conexão entre tempo e espírito. Depois, no parágrafo de número 83, nós iremos estudar a analítica existencial temporal do Dasein e a pergunta ontológica fundamental pelo sentido de ser. Queria lembrar para vocês, que Ser e Tempo é uma obra inacabada. Ou seja, era para a obra ter mais partes do que tem, No entanto, como Heidegger terminou aqui, nosso vídeo também termina aqui nos parágrafos 82 e 83. Então vamos dar início ao estudo do parágrafo de número 82. O parágrafo de número 82 se intitula O contraste da conexão ontológico-existencial da temporalidade, Dasein e tempo do mundo, com a concepção da relação entre tempo e espírito em Hegel. Só aqui, a gente já tem nesse título muita coisa para analisar. Vamos ver, Contraste. O que quer dizer contraste, Quer dizer que o Heidegger vai pegar a sua análise e colocar de um lado, vai pegar a análise do Hegel e colocar de outro e vai fazer um contraste, vai comparar, para mostrar o que é semelhante, o que é diferente. E qual que ele vai analisar aqui, No caso do Heidegger, a conexão ontológico-existencial, conexão. Então, existem coisas que estão conectadas. Conectadas ontológico, ou seja, o que é ontológico aqui? Diz respeito às estruturas fundamentais do ente que nós estamos estudando, que é o Dasein. Existencial, é justamente essas estruturas da existência humana. Então, ontológico e existencial são as estruturas fundamentais da existência humana. E quais são essas três coisas que a gente vai estudar que estão conectadas? Temporalidade, Dasein, tempo do mundo. Essas três coisas estão conectadas para Heidegger. Enquanto para Hegel, duas coisas estão conectadas, tempo e espírito. Então vamos começar com a conexão que existe no Heidegger. Qual que é a conexão? Temporalidade, Dasein e tempo do mundo. Vamos analisar cada uma delas. O que é a temporalidade? A metáfora minha favorita para a questão da temporalidade é a metáfora da catapulta. Então, como que funciona a metáfora de uma catapulta? Vamos supor que eu tenho aqui uma catapulta. Como que funciona geralmente uma catapulta? A catapulta, geralmente você precisa puxar ela para trás. Pense aqui uma catapulta. Eu puxo ela para trás. Puxei ela para trás. Aí eu solto ela e ela lança o objeto, Eu também preciso mirar em um alvo. Essa é a melhor analogia que eu posso apresentar para vocês para a temporalidade. Talvez o estilingue também funcione, Nós puxamos o estilingue para trás, colocamos uma pedra nele e solta. Então agora vamos pensar o seguinte. Quando eu puxo a catapulta para trás, eu estou falando que para a catapulta ter um lançamento, ela precisa, então, ser puxada em direção ao passado. E quando eu penso a catapulta lançando o objeto, eu estou pensando a direção para o futuro. E a articulação, vamos pensar o eixo da catapulta, Talvez lá embaixo da catapulta tenha um eixo. Esse eixo pode ser uma analogia para a gente do presente, que é o que está articulando aí a relação do passado com o futuro. Por que essa analogia para a gente é bastante interessante? Porque ela mostra o movimento temporal da existência. Isso que o Heidegger está chamando de temporalidade
originária. Nossa existência consiste em se lançar em possibilidades, como a catapulta. E esse movimento de lançamento em possibilidades é um movimento de temporalização. Essa analogia nos ajuda interessantemente, porque para eu me lançar em possibilidades, eu me lanço em possibilidades a partir do meu passado. Seja a minha história de vida individual, seja a história da minha família, seja a história da minha tribo, seja a história da minha nação, seja a história do meu mundo, seja a história da evolução das espécies, seja que é o nosso passado filogenético, seja a própria história de todo o universo. Tudo isso eu carrego como uma bagagem quando eu me lanço em possibilidades futuras. Então eu me lanço a partir daquilo que fizeram de mim e daquilo que eu faço do que fizeram de mim. Melhor dizendo, eu me lanço a partir daquilo que eu faço do que fizeram de mim. Eu me lanço a partir da minha história. Eu me lanço a partir da narrativa existencial na qual eu me situo. Eu tenho uma narratividade, uma historicidade a partir da qual eu me lanço. Eu me lanço a partir da minha história. Isso é o passado, né? E eu me lanço em direção a um alvo. Isso é o futuro. O futuro tem sempre proeminência, né? Porque o mais importante da catapulta é que ela atinja o alvo. Então o futuro tem sempre proeminência. E o trajeto que eu faço eu chamo de trajeto existencial. Então isso é temporalidade. Temporalidade é o movimento de catapultação da existência. No entanto, Heidegger também falou, né? Temporalidade, qual que é as três coisas que estão relacionadas? Temporalidade, Dasein e tempo do mundo. O que é o Dasein? O Dasein é existência. E existência é preocupação, ou, melhor dizendo, vamos usar aqui a palavra cuidado. Existência, portanto, é cuidado. O que consiste o cuidado, né? Quando eu me lanço em possibilidades, existem dois comportamentos fundamentais que eu posso ter. Um comportamento aparece na minha relação com outras pessoas. Então, por exemplo, uma das possibilidades que eu me lanço hoje é a possibilidade de ser um estudante de filosofia, um pesquisador de filosofia. Outra possibilidade que eu me lanço é a possibilidade de ser filho, sou filho da minha mãe. Outra possibilidade que eu me lanço é de ser amigo, eu tenho amigos, né? Muitos amigos importantes. Outra possibilidade eu namoro, então que eu tenho uma aliança. Possibilidade de ser um namorado. Nessas possibilidades eu estou em relação com outros Dasein. Eu sou amigo de uma pessoa, eu sou namorado de uma pessoa, eu sou filho de uma pessoa. Então, essas possibilidades são possibilidades que, quando eu assumo elas, eu chamo esse comportamento de preocupação. Preocupação é quando eu estou cuidando de ser quem eu sou na relação com outro Dasein, né? Às vezes tem uma confusãozinha porque a tradução complica um pouco, né? O Fausto Castilho traduz a palavra para cuidado, sorge, por preocupação. Mas eu prefiro fazer uma distinção assim. Cuidado é cuidar de ser quem se é. E esse cuidado pode aparecer em dois comportamentos. E aí tem a preocupação, que é um tipo de cuidado, e tem a ocupação, que é outro tipo de cuidado. Então eu prefiro fazer uma distinção mais ou menos assim. Tem dois tipos de cuidado. O Heidegger faz uma distinção sempre porque no alemão, né, dependendo de como traduz, causa uma confusãozinha. Mas desse cuidado, existem dois tipos de cuidado, a preocupação e a ocupação. A preocupação, como eu já disse para vocês, é quando eu cuido de ser quem eu sou na relação com o outro. Agora, outra maneira de cuidar de ser quem eu sou é por meio da relação com os utensílios. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Aqui, utensílio é tudo aquilo do qual eu posso me dispor para fazer algum uso. Um tronco de árvore para eu me sentar é um utensílio. As estrelas para eu me guiar no mapa é um utensílio. E este microfone que eu estou usando aqui para gravar o vídeo é um utensílio. Então vamos pensar aqui no microfone. A relação que eu tenho com esse microfone não é de preocupação, é de ocupação. Preocupação e ocupação são comportamentos do cuidado. Cuidar de ser quem se é. Porque na vida, à medida que a gente assume possibilidades, a gente está cuidando de ser quem nós somos, de nos constituir na existência. Cuidar de ser quem se é nada mais é do que lançar-se em possibilidades, de assumir possibilidades, de se constituir. Eu me constituo como alguém que grava um vídeo para o YouTube. Eu me constituo como alguém que é um namorado. Eu me constituo como um filósofo. Talvez filósofo não é uma palavra forte, mas como um estudante de filosofia, pelo menos.
eu me constituo. Isso é cuidado. Então, quando o Heidegger fala de cuidado, ele não está pensando só em amor, né? Tem um filósofo que interpretou o cuidado no Heidegger como amor, né? Não é amor. O amor é uma das formas de cuidado. Mas gravar um vídeo para o YouTube é uma forma de cuidado. Tudo que você está constituindo-se, possibilidades que você assume é cuidado. Tudo que você faz é cuidado. Vamos ser bem sinceros. Tudo o que você faz é cuidado. Tudo. Então, amor é cuidado. Cuidar de uma criança, de um bebê é cuidado. Então, cuidado não é só cuidado no sentido de cuidar de um bebê, cuidar de um idoso, fazer terapia, cuidar de um paciente. Não. Cuidado é qualquer possibilidade que você assume. Porque não importa o que você faça, você está cuidando de ser quem você é. Percebe? Você está cuidando de ser quem você é. É um cuidado de si no sentido de constituir-se. Agora pense o seguinte, né? O que é o cuidado, né? Cuidar de ser quem se é assumir possibilidades. E assumir possibilidades é um movimento de catapulta. Então é por isso que o cuidado está baseado na temporalização. Então pense, o tempo é como se fosse minha mão. Aqui em cima da minha mão eu vou colocar um anel. Aqui vocês podem ver, né? Aqui está minha mão, em cima dela está o anel. A mão aqui é a temporalidade. O anel é o cuidado. Então, o cuidado se fundamenta na temporalidade. Porque eu me lanço em possibilidades na medida em que eu estou cuidando de ser quem eu sou. Perfeito? E esse cuidar de ser quem se é se dá numa relação das estruturas existenciais do Dasein. Quais são as estruturas ontológico-existenciais, ou seja, as estruturas fundamentais de ser da existência humana? Porque o que é Dasein, né? Dasein é a existência humana. Mas, mais precisamente, Dasein é a existência. Por quê? Porque se tiver um ET que seja capaz de se colocar a questão do sentido do ser, esse ET é um Dasein. Então, não precisa ser um ser humano também. Dasein é qualquer ente, ou é o tipo de ente, que é capaz de se questionar sobre o sentido do ser, que é capaz de se colocar a pergunta pelo sentido da existência, que é capaz de assumir possibilidades, se responsabilizar por elas. Isso que é um Dasein. Dasein é uma palavra alemã, que ela significa existência, e a palavra existência aqui está sendo empregada no sentido existencial, que vem lá do Kierkegaard, que é o sentido de existência, quando a gente fala assim, nossa, eu valorizo a minha existência. Não é existência igual um objeto existe, é a minha existência no mundo. A minha existência como um ser que faz escolhas, que tem responsabilidade, que assume possibilidades, que se questiona, que se pergunta, que se indaga. Isso é Dasein. Então, se existe um ET que faz isso, ele é um Dasein. Se existe um Deus que faz isso, ele é um Dasein. A gente não sabe se existe, mas se existir, é um Dasein. Perfeito. Um anjo que fizer isso também é um Dasein. Ou que tenha capacidade, pelo menos, de fazer isso. Quais são as estruturas do Dasein? Nós temos a disposição afetiva, a compreensão e a linguagem. E agora, de novo, a coisa da catapulta vai nos ajudar a entender melhor. De novo, a catapulta. Tem aqui a catapulta. Eu puxo ela para trás. Puxar a catapulta para trás quer dizer que eu me lanço a partir daquilo que eu já sou constituído, que são as minhas disposições. Um autor recente na filosofia, que foi muito importante para a discussão sobre o que é uma disposição, claro que ele não está usando o mesmo sentido que Heidegger, mas fazer uma analogia com ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor, foi o Gilbert Ryle. O Gilbert Ryle, ele falava de disposição como não algo que está acontecendo no momento, mas como aquilo que predispõe alguma coisa a reagir ou responder de uma dada maneira, dada uma certa situação. O exemplo talvez mais interessante que ele dava era do copo de vidro. O copo de vidro ele tem uma propriedade, uma disposição, que nós chamamos de fragilidade. O que isso quer dizer? Fragilidade significa que se o copo de vidro cai, ele quebra. Se o copo de vidro cai, né, claro, de uma determinada altura e com determinada força, ele quebra. Isso quer dizer que toda vez o copo de vidro está quebrado. Quando você olha para o copo de vidro, ele está quebrado? O copo de vidro não está quebrado. Mas se ele cair, ele quebra. Agora, quebrar é uma coisa que está no futuro. Olha que interessante essa analogia. Quebrar, o copo quebrar,
é uma coisa que está no futuro. O copo, no futuro, se ele cair, ele vai quebrar. Mas a disposição de quebrar está no passado. Conseguem perceber isso? O copo, ele já é frágil. Ele vai quebrar porque ele já tem alguma coisa, uma disposição de fragilidade. Então, quebrar está no futuro, mas a fragilidade do vidro está no passado. O copo, ele só pode quebrar porque ele já era frágil. Olha que analogia interessante. E o que é quebrar? O copo quebrar é o quê? O copo necessariamente vai quebrar? Te pergunto, o copo, ele necessariamente vai quebrar? Não, porque ele pode nem cair. E se o copo não cair, ele não vai quebrar. Também se o copo cair de uma altura que não é muito alta, ou com não muita força, ou se ele cair numa mofada, por exemplo, ele não vai quebrar. Então, quebrar é o quê? Quebrar é uma possibilidade. Quebrar não é uma necessidade, é uma possibilidade. Só que aqui eu estou fazendo analogia com o copo. O Heidegger vai reservar os termos possibilidades, passado, somente aos entes existenciais. Somente aquilo que realmente escolhe assumir uma possibilidade. O copo não vai escolher se ele vai quebrar ou não, mas eu escolho. Mesmo que não seja no sentido de livre-arbítrio, não precisa ser. Eu, pelo menos, assumo possibilidades e me responsabilizo por elas. Então, uma coisa que eu queria que vocês pensassem agora é, aquilo que está no passado é a disposição. Aquilo que está no futuro é a possibilidade. O copo, que é uma analogia, claro, né? Não é próprio chamar o copo de possibilidade, passado, mas é uma analogia. Esse copo, na verdade, é o Dasein. Pensa, esse copo é uma analogia do Dasein. É por isso que eu estou usando as palavras assim. Disposição é aquilo que o copo já é. Possibilidade é aquilo que pode ser que a partir dessa disposição aconteça. Então, grave isso. Disposição é aquilo que o copo já é. Possibilidade é aquilo que pode ser que aconteça a partir da disposição do copo. Entenderam isso? Então, no Heidegger, disposição é aquilo que nós já somos. É aquilo, a maneira com a qual nós já nos encontramos. Isso é disposição. O copo já se encontra frágil, mesmo antes de cair. Então, esse copo de vidro é muito interessante. Então, quando o copo cai, ele assumiu uma possibilidade. Claro que é uma analogia. Na verdade, o copo não assumiu uma possibilidade porque ele não é um Dasein, mas aqui, como ele é uma analogia para o Dasein, a gente pelo menos assume possibilidades. Então, aquilo que a maneira como você já se encontra são as suas disposições. E aquilo que pode ser que aconteça a partir dessas disposições são as possibilidades. Então, aqui a gente já consegue perceber que disposição tem a ver com o passado. Uma analogia, de novo agora, vamos voltar para a analogia da catapulta. Então, o que puxa a catapulta para trás? As disposições. O fato de que eu já me encontro de uma dada maneira. Eu já me encontro feliz, eu já me encontro triste, eu já me encontro frágil, eu já me encontro com medo, eu já me encontro excitado. Essas disposições é aquilo que eu já me encontro e que pode influenciar a maneira como eu vou responder. Então, por exemplo, se eu estou com medo, é possível que eu responda com fuga, que eu saia correndo, ou que eu fique paralisado. Se eu estou excitado, pode ser que eu responda com agitação. Se eu estou cansado, pode ser que eu responda ficando meio parado, fazendo as coisas meio devagar. Se eu estou melancólico, talvez eu responda com desmotivação. Igual a fragilidade do copo. Se o copo é frágil, pode ser que ele responda quebrando, caso ele caia. Então, tudo isso que vai influenciar a nossa personalidade. Se eu sou uma pessoa colérica, pode ser que eu responda com raiva. Se eu sou uma pessoa tranquila, pode ser que mesmo que se pisarem no meu pé, eu responda com serenidade. Né? Se eu sou uma pessoa perspicaz, pode ser que se alguém faz uma pergunta, eu responda com uma boa resposta, com astúcia. Então, tudo isso, a maneira como eu já me encontro, a minha personalidade, os meus traços de caráter, as minhas virtudes cultivadas, os meus vícios, os meus medos, as minhas angústias, o meu passado, a minha história, tudo isso é disposição.
disposição. Perfeito? Então, a disposição é o que puxa a catapulta para trás. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Essa analogia da catapulta é interessante, porque quando eu puxo a catapulta para trás, eu preciso mirar em um alvo. E aí eu posso acertar, né, com a mira, diferentes alvos. Quando eu puxo a catapulta para trás, talvez eu queira atingir um gigante. Talvez eu queira atingir os soldados. Talvez eu queira atingir o general. Talvez eu queira atingir uma carruagem. Talvez eu queira atingir um acampamento. Talvez eu queira atingir uma torre, um muro, uma casa, um arsenal de armas. Talvez eu queira atingir vários alvos. Então, isso é o quê? Possibilidades, obviamente, possibilidades. Da mesma maneira, o copo quebrar, possibilidade. Só que aqui, como a gente está pensando no design, você tem a escolha, né? Você escolhe o alvo. Escolha aqui não no sentido de livre-arbítrio, acho que isso já expliquei bastante, não é no sentido de livre-arbítrio. É só no sentido de assumir possibilidades. De um jeito que só seres que existem podem assumir, ou entes que existem, né? Cadeira não assume possibilidade. Embora o copo esteja na analogia, de fato ele não assume. Mas nós assumimos, quer exista ou não livre-arbítrio. E aí o que eu acho que é bem interessante da gente pensar? Para eu conseguir mirar a catapulta para um dos alvos, eu preciso conhecer, compreender essas possibilidades. É isso que o Heidegger está chamando de compreensão ou entendimento. Se o copo de vidro fosse um design, ele iria compreender que ele pode cair e quebrar, ou cair e não quebrar, ou não cair, e ele poderia escolher qual dessas possibilidades ele vai assumir. Mas para ele escolher se ele vai cair, se ele não vai cair, ou se ele vai quebrar ou não vai quebrar, ele precisa primeiro compreender essas possibilidades. Da mesma maneira, para eu escolher se eu vou tacar a catapulta nos soldados, no arsenal bélico, na torre, no gigante, eu preciso compreender quais são essas possibilidades. Isso é o que nós chamamos de compreensão. E o que eu falei? As possibilidades têm a ver com qual momento? Se a disposição tem a ver com o passado, as possibilidades têm a ver com o que eu falei? Com o futuro. Com o alvo da catapulta, ou com as possibilidades futuras do copo quebrar ou não. Portanto, compreensão tem a ver com o futuro e disposição tem a ver com o passado. Perfeito isso? Disposição, passado, compreensão, futuro, possibilidades futuras. E o presente? O presente é o eixo. Eu falei para vocês que o presente é como o eixo da catapulta, que está articulando ela. O presente é o fato de que o copo está aqui na mesa. Então, o eixo é o que está articulando passado e futuro. E o que articula compreensão e disposição? O Heidegger chamava de discurso, linguagem. É por meio do discurso, da fala, da linguagem, que eu articulo tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu posso ser. Por meio da fala e do discurso. O discurso é a articulação na linguagem das possibilidades que eu posso me lançar a partir das minhas disposições. E, portanto, o discurso tem mais a ver com o presente. Entendido isso, já ficou bem clara a conexão entre design e temporalidade, não ficou? Não tem como, né? Ficou muito clara que existe uma conexão entre design e temporalidade. Mas o Heidegger falou que é 3 coisas que estão conectadas. Temporalidade, design, tempo do mundo. Tempo do mundo. Vamos voltar aqui um pouco na analogia da catapulta e do copo de vidro. No caso do copo de vidro, né? Talvez a analogia também não nos ajude tanto. Talvez a catapulta ajude mais. Vamos ficar aqui com a catapulta. Pense o seguinte, para eu lançar a catapulta, eu preciso ter diferentes possibilidades de alvos. Então, para a catapulta ser lançada, é importante que apareça para mim diferentes objetos no meu campo de mundo. Então, pode aparecer os soldados, pode aparecer o gigante, pode aparecer o lugar onde está o arsenal bélico, pode aparecer uma torre, um muro. Então, é justamente essa capacidade da catapulta de mirar para diferentes objetos que permite que esses objetos apareçam para a catapulta. Não é uma analogia tão boa, porque os objetos existem sem a catapulta,
mas na nossa analogia, depois eu vou explicar melhor por que não existe. Mas isso abre a possibilidade de que as coisas apareçam para nós. E as coisas aparecem para nós dentro de um horizonte temporal, porque eu posso escolher como eu vou me relacionar com elas, segundo um passado, um presente e um futuro. Mas para isso, vocês precisam entender o que é esse mundo aberto aqui, onde as coisas passam, onde tem um fluxo de experiência, onde tem passado, onde tem presente, onde tem futuro, onde umas coisas aparecem para mim agora, depois, antes. Esse é o tempo do mundo, né? É o tempo no qual as coisas aparecem para mim. Só que esse tempo do mundo, ele existe lá fora. Melhor dizendo, o mundo existe lá fora. Vamos fazer agora, convido vocês a nós fazermos juntos, uma experiência fenomenológica. Olhe o mundo ao seu redor. Bom, a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai partir de uma posição que nós chamamos de realismo ingênuo na filosofia. A maioria das pessoas está nessa posição, realismo ingênuo. Eu suponho que esse mundo que eu estou vendo aqui ao meu redor está lá fora. Eu estou aqui dentro e lá fora tem quadro branco, lá fora tem microfone, lá fora tem óculos, lá fora tem camisa vermelha, lá fora tem quadro verde, lá fora tem barulho. Lá fora tem as coisas. Mas tem mesmo? Tem mesmo? Vamos fazer um teste. O que está lá fora? Lá fora está o quadro branco, com listra preta. Lá fora está o quadro verde. Lá fora está a camisa vermelha. Lá fora está o microfone preto. Pera, o que está lá fora? Vermelho, branco, verde, preto, cor? Cor? A cor está lá fora? Peraí, cor não é uma interpretação dos bastonetes aqui, passa lá pro córtex occipital? Inclusive varia, dependendo do animal, da espécie, se você dá daltônico ou não, se você é uma vaca ou um ser humano. Não varia, porque na verdade a cor é uma interpretação dos meus olhos. Essa camisa é vermelha? Para mim. Esse quadro é branco? Para mim. Para os nossos olhos. Então a cor não está no mundo. A cor está nos olhos de quem vê e não no mundo. Curioso, né? Tá, mas agora tira a cor do mundo, o que sobra? Já fizeram essa experiência? Tira a cor do mundo, o que sobra? Queria lembrar para vocês, né, que a nossa visão ela é 2D, não 3D. É de 2 dimensões, não 3 dimensões. Como que vocês podem perceber isso, né? Aqui nós estamos. Você está me vendo numa tela, não está? Essa tela sua é 2D ou 3D? 2D. Mas nessa tela você vê profundidade. Só vê, é uma ilusão, porque não tem profundidade, porque está numa tela 2D. E o que garante que o olho também? O olho também aparece como uma tela 2D, com profundidade. Mas por que não é diferente da tela do computador, que é 2D também? Como que a gente sabe que não é por causa do tato? Que a gente fala assim, eu coloco a mão aqui, eu consigo pensar que está tendo uma profundidade de verdade. Mas pela visão não dá para ver profundidade nenhuma. Né? Só uma ilusão de profundidade. Mas aí, se tudo for uma tela, então o mundo é como uma pintura, né? Se o mundo é uma tela 2D que aparece diante dos meus olhos, o mundo é como uma fotografia, é como uma pintura, é como um vídeo. E se é como uma pintura, como que eu distingo os objetos? Como que eu sei onde começa o quadro branco e onde ele termina? Onde ficam os limites? Quem determina os limites? As cores. Branco termina preto. Se eu coloco a minha mão aqui, eu sei onde minha mão está, porque minha mão tem uma cor diferente do que está ao redor dela. É justamente as cores que marcam os limites. Se o mundo tivesse tudo a mesma cor, tudo fosse preto, não ia ter limite. Tanto é que você está num quarto escuro, você não sabe onde começa e onde termina objeto nenhum. Sem cor não tem limite. E sem limite, a gente não consegue identificar objetos. É igual num quarto todo preto, todo escuro. Você não consegue separar onde está a cadeira, onde está a mesa, onde está a cama. Por que não consegue? Porque sem cor não tem limite. A não ser, né, que a gente tire de jogo a visão e comece a usar outros sentidos.
Vamos tirar a visão. Né? Sem a visão não tem objeto, sem a visão não tem cor, sem a visão não tem limites. Tirei a visão. O que tem agora? Ah, tem barulho. Tem barulho? Aonde? No mundo ou em você? Faz sentido eu falar de barulho sem um ouvido que ouve? Não, né? O barulho não está no mundo. O barulho está no ouvido de quem ouve. Ah, então vamos para outra coisa. Consigo sentir o cheiro do ambiente. Cheiro. Cheiro está no mundo? Não. O cheiro está no nariz de quem sente. Gosto. Língua de quem sente. Você fala, não, mas tem um tato ainda. Aspereza, quadro, tato. Mão de quem sente. Agora, tente imaginar o mundo sem o que nós lançamos nele, o que os nossos sentidos lançam nele. O que é o mundo sem cor? O que é o mundo sem limites? O que é o mundo sem som? O que é o mundo sem gosto, sem cheiro? Não é nada. O mundo desaparece. O mundo é constituído por nós. O mundo, pelo menos o mundo ao nosso redor, é constituído por nós. E não é que a gente está numa Matrix e esse mundo só está dentro da nossa cabeça, não. Esse mundo está lá fora. É porque eu estou lá fora e é porque eu sou o lá fora. Eu sou o branco lá fora. Eu sou o lá fora. Legal isso, né? Eu sou o lá fora. Outra analogia, se a gente for pegar a filosofia mais recente que nos ajuda a entender isso, é a filosofia do Gibson, do campo de affordance. Campo de affordance. O campo de affordance é esse mundo ao meu redor, meu campo de experiência, de vivência, tudo ao meu redor aqui. E esse campo sou eu, é constituído por mim. E esse campo, o Gibson falava, pegando também aqui da Gestalt, que as coisas aparecem numa relação de figura e fundo. Então, por exemplo, né, se eu entro dentro de uma cozinha e eu estou com muita sede e tem um copo de água sobre a mesa, aquele copo ele vai aparecer proeminente, com proeminência. E as demais coisas vão ficar como que no fundo. É como você olhar, por exemplo, o retrato da Mona Lisa. Né? No retrato da Mona Lisa, você tem a Mona Lisa com foco no quadro e você tem a paisagem no fundo. Geralmente as pessoas lançam a atenção para a Mona Lisa. Da mesma maneira, nesse momento, eu estou numa sala e aqui tem muita coisa. Aqui tem um quadro, ali tem um ventilador, um data show, umas janelas, umas cadeiras, mas eu não estou prestando atenção nisso. Estou gravando vídeo, eu estou olhando aqui para a câmera. E o resto fica no fundo. Mas depois que eu desligar o vídeo e acabar de gravar, aí a porta que está ali vai aparecer com mais proeminência. Olha, se as coisas aparecem com mais proeminência ou menos proeminência, é determinado por mim, pelo meu comportamento, pelas minhas disposições, porque sede é uma disposição. Se eu estou com muita sede, um copo de água aparece com mais foco, como se tivesse um holoforte iluminando ele, né? E à medida, se eu bebo a água e a sede passa, o copo perde a força e outra coisa ganha proeminência. Então, se eu estou com fome, aí uma maçã ali talvez ganhe proeminência. Então, olha, até o peso com que as coisas aparecem para nós é determinado por nossas disposições. Olha que interessante. E o fato de que as coisas estão dispostas diante de nós é isso que o Gibson chamava de affordance. É o fato de que as coisas estão dispostas diante de nós para que façamos uso dela. Sejam objetos naturais, sejam não naturais, sejam coisas naturais ou não, todas as coisas estão dispostas diante de nós para que de alguma maneira a gente faça algum uso ou disposição delas. A fruta na árvore está disposta diante de mim para que eu coma ela. O sol para que ilumine o meu dia. Então até os entes naturais são affordances, são coisas que se dispõem a nós para que de alguma maneira nós usemos elas. Isso é o que o Heidegger chama de utensilar, utensialidade. As coisas têm uma utensialidade. E o lugar que essas coisas ocupam no nosso campo tem a ver com as nossas disposições, os nossos comportamentos, as nossas ocupações. E não é só porque a gente planta uma árvore no lugar que a gente quer que ela nasça, ou constrói uma casa. Não, todo o nosso mundo está organizado numa rede de sentido. Né? Numa rede de sentido.
As coisas estão como se elas estivessem numa trama de significados conectadas. Isso é o mundo. Essa trama articulada de significados é o mundo. E é o sentido utensiliar de algo que determina o lugar que ele ocupa nessa teia de relações. Isso é o espaço. O espaço. A maneira como eu arranjo os entes no mundo, no meu campo de existência. Esse arranjar das coisas no mundo, no meu campo de existência, por meio dos meus comportamentos, é o espaço. E esse espaço, ele só pode existir com base no tempo, com base em eu me lançar em possibilidades, com base nas coisas aparecerem para mim, como possibilidades nas quais eu posso lançar a minha catapulta. Percebe isso? O copo de água é um lançar da catapulta. Tem várias coisas aqui no meu campo de existência, mas eu me lanço para o copo e bebo e faço uso dele. Então, eu arranjo um lugar para o copo, no meu campo de experiência, a partir do movimento de catapultação de temporalidade. Fantástico, né? E aí, esse mundo que está no meu horizonte, ele aparece para mim como se ele tivesse uma própria temporalidade. Ontem, antes de eu beber a água, agora que eu estou bebendo a água, depois de eu beber a água. Isso é tempo do mundo. Então, todas essas três coisas estão articuladas. Fantástico, né? Fantástico. E aí, essa é a noção de temporalidade do Heidegger. Mas agora nós vamos estudar a noção de temporalidade do Hegel. E aí a gente vai poder fazer uma comparação entre as duas. Vamos entender aqui como Hegel pensava a questão da temporalidade. Comecemos pela tríade ideia, natureza e espírito. O Hegel, por vezes, ele usava a palavra espírito em diferentes sentidos. Por causa disso, às vezes, é feita alguma confusão sobre o que Hegel pretende dizer por espírito. E aí nós vamos fazer um estudo aqui primeiro do que o Hegel entende por espírito e qual que é a relação para o Hegel entre espírito e tempo. O Hegel distinguia 4 sentidos da palavra espírito. Isso está, ali naquele livro dele chamado Enciclopédia das Ciências Filosóficas, na parte 3, chamada Filosofia do Espírito. E aí a gente pode distinguir em Hegel 4 sentidos da palavra espírito. O primeiro sentido é de espírito subjetivo, o segundo sentido é de espírito objetivo, o terceiro sentido é de espírito absoluto e o quarto sentido é de espírito final. Primeiro sentido, espírito subjetivo. O que é o espírito subjetivo? É a consciência individual que se desenvolve desde a alma sensível até a racionalidade e as vontades livres. Isso é o que nós chamamos de espírito subjetivo, a consciência individual. Eu, por exemplo, Sankey, sou uma consciência individual. E todo ser capaz de senciência, por exemplo, tem uma consciência individual. É um espírito subjetivo. Outro sentido da palavra espírito em Hegel é o espírito objetivo. O espírito objetivo é o espírito realizado nas instituições sociais, como o direito, a moralidade, a eticidade, que é onde a liberdade se objetiva. Então, nós, seres de consciência, nós, digamos assim, nós exteriorizamos a nossa consciência nas instituições que nos representam, sejam o direito, a moralidade, a ética. Isso é chamado de espírito objetivado, ou espírito objetivo. Hegel também fala, agora tem 2 sentidos que vão ser especiais para nós, que é a noção de espírito absoluto e de espírito final. O espírito absoluto, no Hegel, é o espírito consciente de si mesmo, que se manifesta nas formas supremas da arte, da religião e da filosofia. Isso nós vamos ver quando nós estudarmos um pouco como funciona na fenomenologia do espírito, né? O espírito ele passa por estágios, e um desses estágios é ligado ao espírito absoluto, que vai ter a ver com a arte, com a religião e com a filosofia. E existe o espírito final,
que também é de especial importância para a gente, que é o retorno da ideia a si mesma após sua exteriorização na natureza, como razão concreta que se conhece e se realiza como liberdade. O espírito final é o último estágio da trajetória do espírito absoluto, que começa com a ideia. Isso significa que, por vezes, o Hegel vai usar a palavra espírito para descrever todo o trajeto do espírito absoluto, e nós chamamos esse espírito de Deus. Outras vezes, o Hegel vai usar a palavra espírito só para o estágio final do desenvolvimento do espírito absoluto. O que é o espírito absoluto? Muitas pessoas enrolam para falar o que é Deus. O espírito absoluto é Deus. Mas é Deus em qual concepção? Hegel era um panenteísta. Panenteísta, não confundir com panteísta. Qual que é a diferença? O panteísta é aquele que acredita que a natureza é Deus. Já o panenteísta é aquele que acredita que a natureza é uma parte de Deus, ou um dos aspectos de Deus, ou uma das manifestações de Deus. Então o panenteísta, ele acredita que a natureza é Deus, mas Deus não se esgota na natureza. Isso que é o panenteísmo. Diferente do panteísmo, que acredita que a natureza é Deus e Deus se esgota na natureza, o panenteísmo ensina que a natureza é Deus, mas Deus não se esgota na natureza. Então Hegel acreditava que a natureza é Deus, mas Deus não se esgota na natureza. A natureza é parte de Deus. Deus é infinito, né? Já paramos para pensar nisso também? Deus é infinito. Se a natureza fosse uma coisa que não é Deus, Deus não seria infinito, porque ele estaria limitado pela natureza. Porque se existe natureza e Deus, então Deus não é tudo. Existe algo que Deus não é. O que Deus não é? A natureza. Então Deus não pode ser infinito. Se Deus é infinito, ele tem que incluir a natureza. Porque senão Deus é como se a gente fosse pensar assim, a esfera de Deus está limitada por uma outra esfera que é a da natureza. Não, Deus não pode. A natureza não pode ser uma coisa que está além de Deus. A natureza tem que estar dentro de Deus e ser parte de Deus. Então, isso que era a visão do Hegel sobre Deus. Esse Deus do Hegel, no começo, ele é chamado de ideia. E aqui existe uma certa inspiração neoplatônica no pensamento de Hegel. Podemos pensar que talvez em Plotino, Próclo. Qual que é a noção, né? Se a gente for lá no platonismo e for pensar no que é uma ideia. O que é uma ideia no platonismo, no Platão? Tem muita gente que acha, e está errado, que ideia é um universal abstrato. Ideia não é universal abstrato. A ideia, no platonismo, é a semente que subsume todas as perfeições ontológicas dos particulares. Talvez seja um pouco difícil falar assim, mas vocês vão entender. Vamos pensar aqui a ideia de árvore, no Platão. A ideia de árvore, ou a forma de árvore, porque o Platão às vezes usava a palavra ideia, eidos, e às vezes a palavra forma, morfé. Eidos é a ideia enquanto inteligível, né? É a forma enquanto inteligível. Quando Platão está querendo focar no aspecto ontológico, ele usa a palavra morfé, forma. Quando ele está tentando focar no aspecto inteligível, lógico, ele usa a palavra ideia. A ideia é a forma enquanto ela pode ser inteligida, conhecida, pensada. Tanto no Hegel quanto no Platão, a noção de pensar e ser andam juntos. Por isso nós falamos que eles têm uma lógica ontológica, que é o que também a gente chama de dialética. Dialética nada mais é do que uma lógica ontológica. O que é uma lógica ontológica? É a ideia de que ser e pensar se espelham. Ser e pensar são distintos, mas formam uma unidade. E vocês vão perceber por que no Hegel ser e pensar andam juntos. Isso também fica claro no Plotino, né? As coisas, elas são na medida em que são pensadas, e à medida em que são pensadas, elas são produzidas. Isso é a mesma coisa no Hegel. Então, Hegel tem um viés panenteísta e um viés neoplatônico. Certo. E o que a gente tem no começo? No começo, a gente tem a ideia. Ideia, eu disse para vocês, que elas funcionam como formas que subsumem todas as perfeições dos particulares. O que isso quer dizer?
que a forma não é um universal abstrato. A forma platônica, ela é, na verdade, como uma semente. Ela já contém o princípio de todos os particulares que nela participam. Então, a forma de árvore, ela não tem uma árvore universal abstrata. A forma de árvore não é a árvore universal abstrata. A forma de árvore é como uma semente de todas as árvores. É como se a forma de árvore contesse todas as árvores particulares que podem participar nela. Então, a forma, ela, na verdade, subsume no sentido de que ela incorpora, subsumir aqui quer dizer incorporar, todas as árvores particulares dentro dela. É como a semente. A semente, ela incorpora dentro dela toda a árvore. Depois, toda a árvore vai brotar da semente. Então, a ideia é a semente. Analogia para a gente entender, a ideia é a semente. Mas eu posso perguntar sobre a ideia de árvore. Eu posso perguntar sobre a ideia de pedra. Eu sempre falo errado, né? Eu sempre pronuncio errado. Na verdade, a palavra é preda. Não é pedra, né? É pedra. Eu sempre confundo essa palavra. Não sei porquê. Sei que é uma palavrinha boba, mas eu sempre confundo. Mas é pedra. A pedra, a árvore, que mais? O sol. Tudo tem uma forma, né? Existe a forma todas as coisas completas têm uma forma. O ser humano tem uma forma, mas não tem forma de unha, porque a unha faz parte do ser humano, então precisa ter forma de unha. Mas todas as coisas completas têm uma forma. Só coisas completas têm formas, importante dizer isso. Por quê? Porque como a forma contém todas as possibilidades particulares, então a forma contém a possibilidade de um ser humano com unhas grandes, unhas pequenas. Então isso já está contido na forma de ser humano. Então a gente tem forma do ser humano, forma de árvore. O que a gente não tem é forma do galho, ou forma da unha. Nós temos a forma só do ser completo. E cada forma é como uma semente de todos os seus particulares. No entanto, podemos nos perguntar, não só pela forma de cada ente ou tipo de ente específico, mas podemos nos perguntar sobre a forma de todas as coisas, a ideia da qual todas as coisas se originam. Essa ideia, que é a ideia da qual todas as coisas se originam, no neoplatonismo é o uno. O uno é aquilo a partir do qual tudo se origina. Né? O uno é a semente primordial que contém todas as demais sementes, digamos assim. O Hegel também às vezes chamava a ideia de conceito. A gente vai entender um pouquinho por quê. Mas a ideia original da qual todas as coisas se originam, a semente original, é a primeira ideia, que é o uno, né, no neoplatonismo. A ideia. Essa ideia é a semente, dela vai brotar as coisas. Esse brotar, isso que dá a ideia, brota, o Hegel chamava de natureza. E aí existe um momento final em que toda árvore está constituída, em que toda árvore é uma coisa só, e ele chamava esse momento final de espírito. Então nós temos ideia, natureza, espírito. A ideia é Deus no começo da história, né? Deus no começo. Então, primeiro, antes de tudo, tem Deus. Muitas pessoas confundem, porque o Hegel fala assim, que o trajeto que o Espírito Absoluto, que é Deus, percorre, é um trajeto de autoconhecimento. Por quê? Porque, na verdade, a semente vai descobrir que ela é uma árvore. Então, a semente vai descobrir o que estava dentro dela. Eu sou uma árvore. Mas, por causa disso, muitas pessoas cometem um erro de achar que o Deus do Hegel é como se fosse ignorante. Ele não sabe nada, mas ele precisa nascer como árvore para ele descobrir. Eu sou uma árvore, eu não sou só uma semente, eu sou uma árvore. Não faz sentido, né, gente? Na verdade, Deus já sabe o que ele pode ser. Ele já conhece o que está dentro da semente. Ele já conhece o que a semente pode produzir. O Deus do Hegel não é ignorante. O Deus do Hegel é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a própria semente, tudo que ela pode produzir. Mas ele conhece a árvore como meta. Olha que interessante. O Deus do Hegel conhece a árvore como meta no começo. Por que como meta? Porque ainda a árvore não nasceu. Então vamos pensar só a semente. Antes da semente virar uma árvore, Deus conhece a árvore só como meta.
e não como realidade. Então existe, digamos assim, um espaço entre o conceito que Deus tem de si mesmo e a realidade. Deus se conhece como árvore que um dia virá a ser, mas a realidade é que ele ainda é uma semente. Então Deus se conhece como árvore, que ele ainda virá a ser, mas ele ainda é uma semente. Então a realidade e o conhecimento de Deus tem um espaço, uma distância. Qual que é o papel da fenomenologia do Espírito, do desenvolvimento de Deus? O papel do desenvolvimento de Deus é que uma hora o conceito que Deus tem de si mesmo e a realidade vão se juntar. Ou seja, vai ser o momento em que realmente Deus vai se conhecer como árvore e realmente vai ter uma árvore. Esse momento em que o saber e a realidade coincidem, ser e pensar coincidem perfeitamente, o Hegel chamava de saber absoluto. Então, o saber de Deus que ele tem no começo não é um saber absoluto, mas isso não significa que Deus não seja onisciente, que Deus não conheça todas as coisas, só significa que o saber que Deus tem de si mesmo como árvore é um saber como meta. Tudo bem até aqui? Então Deus ele precisa se revelar, se desdobrar para que ele surja. Como que Deus se desdobra? O que Deus é no começo? Deus é tudo. Deus é a semente que vai gerar tudo. Então esse Deus do começo não é uma coisa específica. A gente usa a analogia da semente, é uma analogia. Mas Deus, a ideia, não é nada. Não é uma árvore, não é uma mesa, não é uma cadeira. Isso que é o ser em geral. O ser em geral não é nada. Isso é uma coisa que algumas pessoas acham que é contradição, num sentido absurdo, mas não é. É contradição no sentido hegeliano, mas não é contradição no sentido de ser falso. Por que não é? Queria que vocês pensassem o seguinte. Pense comigo. O que é o ser? Quando na filosofia a gente vai falar de ser, muitas das vezes nós damos exemplos de entes específicos. Então é muito comum as pessoas começarem a fazer, vamos explicar o que é o ser. O ser da mesa, o ser da árvore, o ser da cadeira, o ser do microfone. Esse é o ser de cada coisa. O Hegel não está preocupado com o ser da cadeira, o ser da árvore, o ser da mesa. Ele está preocupado com o ser em geral. E o que é o ser em geral? Porque quando eu pergunto o ser da árvore, eu posso pensar, a essência da árvore é ser um vegetal com caule. O que eu faço para determinar a essência de algo? Eu preciso abstrair aquilo que é comum. Então, o que é a essência da árvore? Vamos abstrair de todas as características particulares e encontrar uma coisa, um núcleo comum, vegetal sem caule. Tente fazer isso com o ser em geral. Não é ser de árvore, não é ser de cadeira. Você vai diminuir tantas características que não vai sobrar nada. Porque esse ser não pode ser uma árvore, esse ser não pode ser Deus, porque Deus já é um ente específico. Esse ser não pode ser uma mesa, não pode ser uma cadeira, não pode ser uma pedra, não pode ser um sol. É nesse sentido que esse ser não é nada. Porque ele não é nada determinado. Ele não é uma coisa específica. Então, o ser no começo, a ideia é nada, no sentido de não ser nada determinado. E o que é esse nada? Aí esse nada é uma negação, é um nada. Para esse nada se tornar algo, ele precisa negar a si mesmo. Olha que legal, para Deus se tornar natureza, para Deus se determinar como algo específico, ele precisa negar-se. Então esse Deus que é indeterminado, ele se torna algo determinado. E o que é esse algo determinado? Natureza. Natureza, no Hegel, é uma palavra que inclui tudo que é determinado. Tudo que é determinado é natureza. Então, a mente humana é natureza. A árvore é natureza. Se existir anjo, anjo também é parte da natureza. Então, natureza, no Hegel, não é mundo físico. É tudo o que tem uma existência determinada. Tudo que tem uma existência determinada, desde a pedra, as estrelas, os anjos, se existe anjo, qualquer coisa que tem uma existência determinada, qualquer coisa que é determinado, é natureza, ou parte da natureza. Então pense, tem Deus, que é indeterminado, que é pura indeterminação, que é o nada, e esse Deus precisa negar a si mesmo, ou seja, ele precisa negar a sua indeterminação e se tornar algo específico, a natureza.
ele precisa negar o seu nada e se tornar algo que é. Esse movimento do nada para o ser, o Hegel chama de devir. Devir. E é uma negação da negação, né? É o nada negando a si mesmo. Devir. Esse devir é a natureza. E essa natureza, que é Deus negando a si mesmo e se manifestando como algo determinado, é parte de Deus. É Deus mesmo. Essa natureza é Deus mesmo. Aí aqui a gente já tem algumas analogias com a noção de espaço. Porque é como se essa semente se brotasse, ou seja, lançasse para fora o que está dentro dela. Lançar para fora o que está dentro dela. É como se Deus transbordasse. É como se Deus lançasse para fora o que está dentro dele. E essa metáfora é interessante, porque não tem nada fora de Deus. Mas na metáfora é como se para lançar para fora já tem que ter um fora, né? Esse é o espaço no Hegel. Né? Deus se lançando para fora de si mesmo. Quando o espírito se lança para fora de si mesmo, quando a ideia se lança para fora de si mesmo e se torna natureza, isso no Hegel é chamado de Dasein. Olha que interessante, Dasein no Hegel tem um outro significado. Enquanto no Heidegger o Dasein é a existência de seres como nós, no Hegel o Dasein é a existência de coisas que foram colocadas para fora de Deus. Esse é um sentido mais próximo do sentido medieval. Existência é aquilo que foi colocado para fora de sua causa. Deus é a causa, aquilo que Deus causa é a existência. E no Hegel, a existência também, né, faz parte de Deus, como nós vimos, a natureza faz parte de Deus. E a natureza surge. É nesse momento que Deus, que é a consciência original, ele pode aparecer como consciências individuais. Então, primeiro vão surgir seres mais primitivos, os primeiros seres com senciência, até surgir seres com uma consciência mais desenvolvida, que vão ser os seres humanos, até esses seres desenvolverem suas próprias consciências. E essas consciências individuais são os espíritos subjetivos. Só que esses espíritos subjetivos, eles sim são ignorantes. Enquanto Deus conhece todas as coisas, quando ele se limita, quando ele se determina, ele vai aparecer como formas determinadas de consciência, que fazem parte da natureza. Então, a mente humana é uma parte da natureza. A minha mente, a sua mente, é uma parte da natureza. E nossas mentes são partes da mente de Deus. Agora, é a nossa mente que não pode pensar por termos contraditórios. Portanto, a lógica pertence à lógica tradicional, como a lógica de Aristóteles ou a lógica clássica freguiana, ela tem a ver com a mente limitada. A mente limitada precisa pensar segundo princípios de identidade, segundo princípios de contradição. Agora, na mente de Deus, não tem problema ter contradição, porque a mente de Deus tem que ser a semente que tem tudo. Não é verdade? Então, uma analogia para vocês pensarem o seguinte. Pense na árvore de novo. Como que uma árvore existe no mundo? Ela nunca existe com todas as suas propriedades. Porque primeiro você tem a semente, o broto, né? O Hegel dava exemplos da flor, do broto, né? Então primeiro você tem a semente, depois você tem o broto, depois o tronco, os galhos, aí vai ter a flor, o fruto. Tudo isso faz parte da árvore. Mas no nosso mundo natural, cada parte de cada vez. A árvore nunca existe de uma vez só. Mas na ideia, dentro da semente que é Deus, a árvore toda existe de uma vez só. Desde a raiz, desde a semente, desde o broto, desde a flor, a árvore existe de uma vez só. Da mesma maneira, o humano. O Sankei. Como que o Sankei existe no mundo? Primeiro existe o Sankei criança, depois existe o Sankei adolescente, depois existe o Sankei jovem, depois existe o Sankei adulto, depois existe o Sankei idoso. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. E o Sankei? O Sankei completo, ele existe na realidade? Não. Onde está o Sankei que é ao mesmo tempo criança, adolescente, idoso? Só na mente de Deus. Então isso que é contraditório, porque não pode existir ao mesmo tempo na realidade, existe ao mesmo tempo na mente de Deus. É nesse sentido que o Hegel falava que tem contradições. Porque os conceitos na mente de Deus incluem tanto o positivo quanto o negativo, quanto a afirmação quanto a negação. Em Deus existe a cadeira que é azul e não é azul ao mesmo tempo.
Porque se eu pego uma cadeira e pinto ela de azul, e depois pinto ela de vermelha, essa mesma cadeira vai ter sido azul e depois vermelha. Na realidade, isso não pode acontecer ao mesmo tempo, mas na ideia dessa cadeira, sim. No conceito dessa cadeira, sim. Então, o conceito, ele incorpora a contradição. E todo o movimento da existência é um movimento de contradição. Né? Eu disse que Deus, para se determinar, ele precisa negar o si mesmo. Então, o nada precisa se tornar ser, de modo que ser e o nada são o mesmo. Legal, né? Então, aí que entra a contradição. Mas na mente humana limitada, não. E agora, o que acontece com as mentes ou as consciências limitadas? As consciências limitadas, né? Então, a minha mente é uma parte da mente de Deus. A sua mente é uma parte da mente de Deus. A mente de Deus exteriorizada. Só que enquanto Deus, como mente infinita, conhece tudo, a minha mente finita, limitada, não conhece. E é por isso que as nossas mentes limitadas precisam passar por um processo que é descrito na fenomenologia do espírito, que é um processo de autoconhecimento. Como eu vou conhecer que, na verdade, eu sou parte de Deus? Como eu vou conhecer que, na verdade, eu faço parte da consciência divina, que a minha consciência é infinita, que a própria natureza é uma manifestação da consciência divina, que tudo é consciência, que tudo é Deus? Eu preciso passar por um processo de autoconhecimento, que é o processo que Hegel vai descrevendo da certeza sensível até chegar no saber absoluto final. Quando o espírito conhece a si mesmo como espírito. Quando nós descobrimos que a natureza é Deus, que a natureza é nós, porque nós somos Deus, nós somos consciência. Agora perceba, aí que entra o tempo, porque a gente vai ter um tempo indo de Deus como ideia para chegar no espírito absoluto, um tempo. Então o tempo vem do espaço. Quando Deus se coloca para fora, você tem uma linha temporal, um processo. Então o tempo se fundamenta para Hegel no espaço. Deus se coloca para fora para que se desdobre no tempo. Perfeito até aqui? Isso é o que o Hegel, então, entendia, né, pelo tempo e pelo espaço, quando a gente pega a fenomenologia do espírito, quando a gente pensa no desenvolvimento do espírito, conhecendo a si mesmo. E aí, agora que nós entendemos isso, nós podemos ler o Heidegger e entender melhor o que ele tem a nos dizer sobre a noção de espaço e tempo no Hegel. Vamos ler. Ele diz assim: a história, porque o processo da natureza, desde que o espírito desde que a natureza brota do espírito até o seu processo final, é a história. A história, que em essência é tal como a história do espírito transcorre no tempo. Então a história transcorre no tempo. Portanto, o desenvolvimento da história cai dentro do tempo. Percebe isso? O tempo é esse processo de desenvolvimento de Deus. Hegel não se satisfaz, porém, em apresentar a intratemporalidade do espírito como um fato. O que é a intratemporalidade? O espírito se desenvolvendo está dentro do tempo. Mas a gente precisaria discutir o que torna possível com que Deus caia dentro do tempo. O tempo deve, como que, poder receber o espírito. Percebe isso? É igual a analogia que eu falei da metáfora do espaço. Se Deus se coloca para fora de si, é porque tem um fora que vai receber Deus. Se Deus se desenvolve da ideia até o espírito absoluto, é porque tem um tempo que vai receber esse processo. E aí, quanto a isso, Heidegger escreve: o tempo deve, como que, poder receber o espírito, e este, por sua vez, deve ter afinidade com o tempo e com sua essência. Para Deus se desdobrar como tempo, então tem que ter alguma relação entre a essência de Deus e o tempo. E aí, Heidegger se coloca duas questões. Primeira questão: como Hegel determina a essência do tempo? Qual que é a essência do tempo para Hegel? E segunda questão: que pertence à essência do espírito a possibilitar que ele caia dentro do tempo? O que tem em Deus que faz com que ele possa se desdobrar como temporal? E aí ele vai discutir a primeira questão, o conceito de tempo em Hegel. Ele escreve: a primeira interpretação tematicamente tratada do entendimento vulgar do tempo que nos foi transmitida encontra-se na física de Aristóteles. E aqui o Heidegger está falando do tempo vulgar. O Heidegger, ele distingue o tempo vulgar
do tempo originário. Qual que é a diferença entre o tempo vulgar e o tempo originário? O tempo originário é aquele da catapulta, é o movimento de catapultação da existência. O tempo vulgar é o tempo do senso comum, o tempo que transcorre segundo uma sucessão de agoras, que tem o antes, o agora, o depois. O antes, o agora e o depois. E o Heidegger está falando que a primeira pessoa na filosofia ocidental a sistematizar essa ideia vulgar de tempo foi Aristóteles. Onde Aristóteles faz isso? Na obra Física. Como que Aristóteles define o tempo na obra Física? O tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Essa é a definição de tempo que está na Física de Aristóteles. O tempo é a medida. Medida envolve mente. Medida envolve alma. A alma precisa medir alguma coisa. Medir o quê? O movimento. Então as coisas se movimentam. E a alma mede o movimento segundo o quê? Um antes e um depois. Então tem passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro. E quem mede isso é os olhos da consciência. Passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro. Essa é a definição de tempo aristotélica. O Hegel segue a mesma noção de tempo, segundo Heidegger. Porque você tem passado, a ideia, presente, a natureza se desenvolvendo, futuro, o saber absoluto. Então ele vai dizer assim que Hegel segue a noção de tempo do Aristóteles. Hegel segue a noção de tempo do Aristóteles. Ele vai comentar isso especialmente numa nota de rodapé. Ele vai dizer assim, que quando Aristóteles discute a essência do tempo, Aristóteles diz que a essência do tempo é o agora, então é uma sucessão de agora. E Hegel diz a mesma coisa. A palavra agora no grego é nun. Aristóteles diz que o tempo envolve limites. Então o tempo é como uma linha com certo limite. Hegel também diz isso. O tempo tem pontos, como se fosse uma sucessão, igual do relógio. Toque, 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 toque. Tem pontos, o Hegel também. Então, o tempo é um este algo, uma linha, sei lá, um isto absoluto no Hegel. E tanto Aristóteles como Hegel falam de um tempo numa circularidade. Eles tinham uma noção meio circular de tempo. Então, eles têm a mesma noção de tempo. Hegel e Aristóteles, segundo Heidegger, seguem praticamente a mesma noção de tempo. Aí ele vai dizer o seguinte. A primeira interpretação tematicamente tratada do entendimento vulgar do tempo que nos foi transmitida encontra-se na física de Aristóteles, a saber, no contexto de uma ontologia da natureza. Ontologia da natureza. Lembrem que eu falei que tem ideia, natureza, espírito. Então, natureza. Onde o tempo está? Na natureza. É o movimento de Deus se exteriorizando. E no Aristóteles, onde está a discussão sobre o tempo? Na física, que estuda a natureza. Tempo está em conexão com lugar e movimento, né? Porque Aristóteles fala que o tempo é a medida do movimento, segundo o antes e o depois. E quando Aristóteles vai discutir os tipos de mudança, ele fala que o movimento é o tipo de mudança local. Então, segundo um local anterior e posterior. Então, tempo está relacionado com o espaço em Aristóteles. Em Hegel também. Tempo está relacionado com o espaço. E aí o Heidegger vai citar uma obra do Hegel chamada Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Essa obra é composta por 3 partes e elas vão discutir justamente o que eu falei: ideia, natureza, espírito. A primeira parte, que discute a ideia, é a ciência da lógica, o logos, ideia, pensamento, que vai discutir a doutrina do ser, a doutrina da essência e a doutrina do conceito e da ideia. Então isso aqui é a parte da semente. Depois, a segunda parte é da filosofia da natureza, que é quando o Hegel vai discutir a mecânica, a física e a orgânica. Então é quando Deus se exteriorizou como natureza. E a terceira parte da enciclopédia, ele vai discutir a filosofia do espírito, que ele vai discutir lá aqueles sentidos de espírito que eu falei. Espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. Então ele vai dizer assim: fiel à tradição, a análise que Hegel faz do tempo tem seu lugar na segunda parte de sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas, intitulada Filosofia da Natureza. Então a filosofia da natureza é a segunda parte
da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Ela é Deus se exteriorizando. E aí ele vai dizer o seguinte, né? A primeira seção trata da mecânica. Então, a primeira seção da obra sobre filosofia da natureza, do Hegel, vai tratar da mecânica. A mecânica é a parte que discute a exterioridade abstrata do espaço e do tempo. Então, ele vai discutir como que surge a matéria, como que surge o movimento, ele vai discutir inércia, impulso, queda, movimento dos corpos. Tudo isso depende de espaço e de tempo, né? Para a gente ter movimento dos corpos, inércia, matéria, movimento, tudo isso depende de espaço e tempo. Então ele vai falar assim, a primeira seção trata da mecânica e seu primeiro capítulo é dedicado à discussão sobre o espaço e tempo. E eles são uma exterioridade abstrata. Então eles são a ideia se exteriorizando. Embora Hegel ponha juntos o espaço e o tempo, isso não ocorre, contudo, numa justa posição unicamente extrínseca. O fato do Hegel discutir espaço e tempo no mesmo lugar não é porque espaço e tempo são discutidos juntos de maneira justaposta, é porque eles estão fortemente relacionados. Né, eu disse para vocês, espaço é Deus se colocando para fora, e tempo é esse fora acontecendo em uma sucessão. Então, na verdade, o tempo se baseia no espaço, no Hegel, né? Tanto é que o Hegel vai usar a expressão, o tempo é a verdade do espaço. Então, o que o Hegel quer dizer quando ele fala? O tempo é a verdade do espaço. Quer dizer que a essência do espaço é tempo. Quer dizer que o tempo é a verdade do espaço. O tempo, na verdade, é espaço. Né? Quando Deus se exterioriza, ele se movimenta no tempo. E aí, o Heidegger, vamos pensar sobre o espaço, né? Ele fala como o espaço deve ser pensado. E aí, Heidegger diz, o espaço é a indiferença sem medição do ser fora de si da natureza. Ser fora de si, Deus se colocando para fora de si mesmo. Sem medição, porque não dá para medir, indiferença, porque o espaço, pense o espaço. O espaço, as partes dele, os pontos dele não têm diferença. O espaço ele não é discricionário, ele é contínuo. O espaço é a multiplicidade abstrata dos pontos nele diferenciáveis. No espaço, você consegue diferenciar um ponto do outro. Então, aqui a gente pode pensar naquele espaço da reta cartesiana, né? Daquele diagrama cartesiano, das coordenadas e tudo mais. Pense no seguinte, coordenadas, é uma coisa legal da gente pensar. Como que funcionam as coordenadas no mapa? Nós marcamos a latitude e a longitude, não é? Para eu te falar uma coordenada no nosso mapa, no nosso planeta, eu te falo longitude e latitude, você consegue determinar exatamente no espaço onde algo se encontra. Mas esses pontos, eles existem de verdade? Não, eles são abstratos. Então, essa é a melhor analogia. No mundo tem os pontos das coordenadas da latitude. Imagina aqui, nossa, aqui tem um ponto aqui, ó, vocês estão vendo o ponto da latitude e longitude onde eu estou? Não, vocês não estão vendo, porque são pontos abstratos, eles não ocupam literalmente lugar no espaço. Inclusive, essa é a definição de ponto, lá no Euclides, né? Ponto é aquilo que não ocupa lugar no espaço. Por quê? Porque ponto não tem dimensão. Ponto tem 0 dimensões. Mas o espaço é cheio de pontos, que são as latitudes e longitudes, por assim dizer, para fazer uma analogia para a gente entender melhor. Mas eu consigo diferenciar os pontos do espaço? Não, os pontos são espaço. Mas eu consigo diferenciar um ponto do outro. Quando eu diferencio um ponto do outro, né, uma latitude, longitude e outra latitude, longitude, os pontos são diferenciáveis entre si. Mas eles não são diferenciáveis do espaço. É nesse sentido que o Heidegger está dizendo que o espaço é uma multiplicidade, porque são vários pontos, abstrata, porque esses pontos são abstratos, não são literais, dos pontos nele diferenciáveis. Diferenciáveis do quê? Um dos outros. Mas o espaço permanece por seu lado indiferenciado, porque eu consigo diferenciar um ponto do outro, mas eu não consigo diferenciar o próprio ponto do espaço. Portanto, o espaço é uma exterioridade indiferenciada da multiplicidade desses pontos. E aí o Heidegger diz o seguinte: as diferenças têm elas mesmas o caráter do que diferenciam. Cada ponto é literalmente definido pelo ponto que diferencia dele. É justamente por sua localização que um ponto é definido.
Contudo, o ponto, na medida em que diferencia em geral algo no espaço, é a negação do espaço. Olha que interessante, o ponto é a negação do espaço, porque o ponto não é espaço. Eu não falei para vocês que a definição de ponto é aquilo que não ocupa lugar no espaço, aquilo que não tem dimensão, que tem dimensão zero. Então, ponto é justamente a antítese do que é espaço. Justamente aquilo que constitui o espaço é a negação do espaço. Olha que loucura, né? Contudo, o ponto, na medida em que diferencia em geral algo no espaço, é a negação do espaço. Até porque cada ponto não pode ser o espaço, né? Isso de tal modo que essa negação permanece ela mesma no espaço, porque o ponto é espaço. Olha que legal, o ponto é espaço, mas ao mesmo tempo o ponto não é espaço. Olha a parte da contradição. O ponto é e não é espaço ao mesmo tempo. Isso é muito legal. O ponto não se desprende do espaço como um outro que não é espaço. O ponto é espaço e ao mesmo tempo não é espaço, porque o ponto não é espacial. Porque o ponto não tem dimensões. O espaço tem dimensões, o ponto não tem dimensões. O espaço é infinito, o ponto não é infinito. Mas o ponto é o espaço. O espaço é a exterioridade indiferenciada da multiplicidade dos pontos. Mas o espaço não é algo como ponto, porque o espaço não é ponto. Por isso, diz Hegel, o espaço é pontualidade. Pontualidade é aquilo que é constituído por pontos. E aí, olha, isso é muito interessante, né? Bastante interessante. Aí o Heidegger diz, mas a negatividade, ou seja, o fato de que o ponto é uma negação, que como o ponto se relaciona ao espaço e nele desenvolve suas determinações como linha e superfície, porque é justamente o ponto que vai desenvolver as noções de linha e superfície. Ponto é aquilo que não tem dimensão. Linha é aquilo que tem uma dimensão. Superfície é aquilo que tem duas dimensões. E vai indo por aí, né? E o espaço é aquilo que tem três dimensões, pelo menos para nós. É na esfera do ser fora de si também para si. Olha aqui, esfera do ser fora de si. O espaço é Deus fora de si para si mesmo. O espaço é Deus colocado diante de si mesmo. O espaço é Deus colocado diante de si mesmo, do para si. Posto para si, olha o que ele diz assim, e por aqui suas determinações dentro desta, mas ao mesmo tempo, na esfera do ser fora de si, eu pense Deus se exteriorizando como natureza, na esfera do ser fora de si, aparece como indiferente ante a quieta justaposição. Assim, posto para si, a negatividade é tempo. Deus negando a si mesmo natureza. Natureza fora, espaço. Mas essa natureza é tempo, porque esse Deus agora está num processo temporal de conhecer a si mesmo, de saber de si mesmo. Posto fora de si é tempo. Tempo que vai do progresso, da ideia ao saber absoluto. Muito legal, né? E aí Heidegger diz, se o espaço é representado, isto é intuído, no indiferente consistir de suas diferenças, então o espaço ele é intuído. Lembra lá do Kant, o espaço é uma intuição. O espaço não é algo pensado, o espaço é algo intuído. Faz parte da estrutura da nossa percepção. Né? Eu até posso pensar o espaço, mas o espaço não é um conceito. Porque um conceito, ele é sempre, um conceito, ele sempre subsume uma multiplicidade de coisas. Então, o conceito de árvore, ele subsume uma multiplicidade de árvores. O que é subsumir? Quer dizer que várias árvores caem dentro do conceito de árvore. Então, tem o conceito de árvore e tem várias árvores. Espaço não é um conceito. Por que espaço não é um conceito? Porque só tem um espaço, o espaço é único. Então, o espaço, na verdade, é uma intuição. Eu penso o conceito e eu intuo particulares. O espaço é uma coisa só. Uma coisa só, eu tenho percepção. Eu percebo uma árvore, mas eu penso o conceito de árvore. Então, intuir é perceber. E o espaço, ele é intuído, não pensado. O espaço, ele faz parte da estrutura da nossa percepção, da nossa intuição, da nossa sensibilidade, e não do nosso entendimento. Se você pensa o espaço, aí já não é mais o espaço, é o conceito de espaço, que é outra coisa. Se o espaço é representado, isto é, intuído, o espaço é uma representação, uma imagem
representada. Não uma imagem de uma coisa, mas uma representação que tem nela várias partes. O espaço é representado, isto é, intuído no indiferente consistir de suas diferenças. Então, o espaço é indiferente em relação aos pontos, os pontos se diferenciam entre si e não em relação ao espaço, mas os pontos constituem espaço. Então, as negações são como que simplesmente dadas. Lembrando que o ponto é a negação do espaço ao mesmo tempo que é o espaço. Aí ele diz, mas esse representar ainda não apreende o espaço em seu ser. Né? Só representar o espaço ainda não nos diz exatamente o que o espaço é. Aqui tem uma frase que Heidegger comete um errinho, que ele diz assim, o que só é possível no pensar como síntese que atravessou tese e antítese que a superou. Não sei se vocês sabem, essa maneira de retratar o pensamento de Hegel em termos de tese, síntese e antítese não é do Hegel, é do Charlie Bowles. Quem propôs essa ideia de tese, síntese e antítese não foi o Hegel, foi, na verdade, um intérprete do Hegel. Então, aqui o Heidegger meio que caiu um pouquinho nessa lorota, de que o Hegel usava um esquema de tese, síntese e antítese. Hegel não usa um esquema de tese, síntese e antítese, porque esse é um esquema, digamos assim, bastante simplificado. Né? O Hegel considerava isso simplificado. Então, aqui não devemos confundir o pensamento, a dialética de Hegel, com a tríade tese, síntese e antítese. Esse esquema de tese, síntese e antítese é usado didaticamente para explicar o processo dialético do Hegel, mas não é do Hegel. A fórmula tese, antítese e síntese não é hegeliana. Ela foi popularizada, na verdade, por Henrique Motriz Chalibausz, um filósofo do século XIX, que tentou explicar Hegel em termos mais acessíveis. Essa explicação, no entanto, não é o que o Hegel usa e seria uma simplificação. O que o Hegel fala, na verdade, quando ele fala de dialética, ele fala de um movimento em que o estágio posterior nega, supera e conserva o anterior. Isso ele chamava suprassunção. Então, o que é dialética no Hegel? Hegel ele define a dialética não como um mero artifício lógico, retórico ou expositivo, mas como a própria estrutura interna do pensamento e da realidade. Lembre que, para Hegel, pensamento e realidade andam juntos, porque o desdobramento da realidade não é nada mais do que Deus pensando a si mesmo. Deus pensando a si mesmo é o movimento da realidade. Para que Deus se conheça não mais meramente como meta, mas como realidade. Então é um movimento interno das próprias coisas, a manifestação da contradição interna da realidade, porque todo movimento é uma negação de negação de negação. É o princípio de todo movimento, de toda vida e de toda efetividade. Isso é dialética. Tudo o que nos rodeia é um exemplo da dialética em ação. A dialética é o próprio supra-assumir-se. Tem uma palavra no alemão que é Aufhebung, que é uma palavra que a gente traduz como supra-assunção. E o que é supra-assunção? Né? Supra-assunção, a palavra Aufhebung no alemão, ela tem 3 sentidos numa palavra só. Negar, conservar, superar. Negar, conservar, superar. Negar, conservar, superar. Supra-assunção, portanto, é negar, conservar, superar. Cada conceito carrega dentro de si sua negação. Porque eu falei para vocês, por exemplo, o conceito de ser humano tem dentro de si a adolescência, a juventude, a infância, tudo dentro dele. Mas ele precisa se negar, ele é uma ideia, ele é um conceito que tem tudo isso dentro de si e ele precisa ganhar forma determinada. Ele precisa primeiro ser uma criança, depois ser um adolescente. Então, todo conceito, quando ele se coloca para fora de si, ele vira tempo. O conceito de ser humano, quando ele coloca-se para fora de si e se torna um ser humano concreto, ele se torna tempo, porque primeiro vai ter que ser a criança, depois o adolescente, depois o adulto e depois o idoso. Percebe? O conceito, colocando-se para fora de si, vira tempo. E nesse processo, existe um processo de supra-assunção. Cada estágio supra-assume o anterior. Vamos pensar no desenvolvimento do ser humano. Primeiro, criança, primeiro estágio. Para a criança se tornar adolescente, precisa acontecer uma supra-assunção. Ou seja, o que é a supra-assunção? Negação, conservação, superação. Quando passa da criança para o adolescente, qual que é a negação? O adolescente não é mais criança. O adolescente não é
mais criança, negação. Mas o adolescente ainda é a criança, porque é a mesma pessoa. O adolescente ainda é a criança. Isso a gente chama de conservação. Mas o adolescente é mais que uma criança. Agora ele é uma outra coisa superior. Isso a gente chama de superação. Então, cada estágio de desenvolvimento envolve um processo de negação, superação, conservação. Em todo movimento pelo qual Deus se desenvolve e conhece a si mesmo, há estágios posteriores que suprassumem os anteriores. Cada conceito carrega dentro de si sua negação, que é integrada e superada em um conceito mais rico. Um movimento que nunca para arbitrariamente, mas segue uma lógica interna do próprio pensar realidade. O resultado do processo dialético não é apenas negativo, mas é uma negação que conserva e supera. Essa negação que conserva e supera também era chamada de negatio determinata, ou negação determinada. Então é isso que o Hegel chama de suprassunção. Essa noção de suprassunção, o Heidegger depois vai se referir a ela como princípio da exclusão, em que aquilo que é negado não é simplesmente jogado fora, mas é conservado e superado. Bastante interessante. Então Heidegger diz: o espaço só é pensado e com isso apreendido em seu ser quando as negações, que são simplesmente deixadas consistir na indiferença, são superadas, suprassunção. Isto é, são elas mesmas negadas. O espaço, ele suprassume as pontualidades. O espaço nega o ponto para conservar o ponto e superar o ponto. Porque o espaço não é ponto, porque o ponto não é espaço, mas o espaço é ponto, porque o espaço é a pontualidade, e ao mesmo tempo o espaço supera os pontos. Porque o espaço é mais do que pontos, ou a soma dos pontos. Na negação da negação, isto é, na pontualidade, o ponto se põe para si e sai dessa maneira da indiferença do consistir. Como se pôr para si mesmo, ele põe um depois do outro. Então, quando o conceito de árvore põe para fora de si a árvore, ele põe a árvore um depois da outra. Primeiro como semente, depois como broto e por assim adiante. Quando o conceito de ser humano põe para fora o ser humano, ele põe um depois do outro. Então, põe para fora, espaço, um depois do outro, tempo. Então, o tempo é a negação da negação. Né? O conceito se nega e se coloca para fora, e a negação e o movimento de negação da negação é o movimento. A infância é negada na adolescência, a adolescência é negada na juventude. Então, é uma negação da negação. E isso é tempo. 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 Então, o Heidegger diz: a superação da pontualidade como indiferença significa um já não permanecer na calma paralisada do espaço. Geralmente, a gente pensa o espaço como uma coisa estática, como uma coisa que está parada. Mas não, né? Quando se coloca para fora de si, aí que tem o tempo. Então, o tempo nega o espaço. Porque o espaço é uma coisa que está parada. O espaço está aí. O espaço não está se movimentando. Claro, hoje a gente sabe pela física que o espaço da física está em expansão. Mas o espaço experienciado, ele está como que parado. Ele só está aí. Mas é nesse espaço que se desenrola o desenvolvimento do espírito. Então, o tempo nega o espaço para se tornar espaço temporalizado. O ponto fica saliente em relação a todos os outros pontos. O ponto, ele se destaca, né? Se eu falar as coordenadas, ele se destaca. Essa negação da negação como pontualidade é o tempo. Então, quando Deus nega a si mesmo, colocando-se para fora, e esse colocar para fora nega a si mesmo, se tornando o tempo. Por isso a gente tem a expressão agora aqui. A gente vai ter sempre um agora aqui, agora aqui, agora aqui, aqui agora, aqui agora, aqui agora, aqui agora. Aqui agora acontece isso, aqui agora acontece aquilo outro. Aqui agora eu sou um adolescente, aqui agora eu sou um jovem, aqui agora. E isso é o devir, que é a passagem do não ser para o ser, negação da negação, negação da negação, é o devir, é o movimento. Espaço e tempo, portanto, estão juntos. Legal isso, né? Então, isso que o Hegel entende como tempo, a negação da negação. Heidegger diz: quando Hegel efetua a interpretação do tempo
a partir da orientação primária para o agora nivelado, porque perceba que, segundo Heidegger, isso que é a interpretação do Heidegger, o tempo do Hegel é uma sucessão de agoras. Então, primeiro você tem a infância, depois a adolescência, depois a juventude, é uma sucessão de instantes, uma sucessão de estágios, uma sucessão de momentos. E ele vai dizer assim, em sentido positivo do tempo, se pode dizer por isso, só o presente é. Então, é uma sucessão de presentes. Então, ele está dizendo que a noção de tempo do Hegel ainda é uma noção vulgar de tempo. É aquela noção de tempo como uma sucessão de presentes, que valoriza mais o presente, que valoriza mais o agora. E ele vai dizer, o presente verdadeiro é assim, a eternidade. Essa noção é importante, porque o que é eternidade no Hegel? Eternidade não é fora do tempo. Eternidade é o tempo todo simultâneo. Eternidade é o tempo inteiro. Né? A totalidade do movimento temporal é a eternidade. O tempo se desenrola no seio da eternidade, porque o tempo é Deus se desdobrando. E Deus é eterno, e Deus é tudo. Então o tempo está em Deus, o tempo é Deus, o tempo está dentro da eternidade. Né? O tempo está dentro da eternidade. O tempo é a eternidade se desdobrando. É meio difícil de entender, talvez, mas pense, né? Se Deus é eterno e o movimento temporal é Deus se desdobrando, então o tempo está dentro da eternidade. E essa eternidade é o presente eterno de Deus. Então, essa é a noção de tempo do Hegel, que é a primeira pergunta lá que o Heidegger colocou no parágrafo de número 82. Como Hegel determina a essência do tempo? Esse é o ponto A. Agora nós vamos ver o ponto B. O ponto B se intitula A Interpretação Hegeliana da Conexão entre Tempo e Espírito. Qual que é a pergunta do tópico B? Que pertence à essência do Espírito a possibilitar que ele caia dentro do tempo. O que está na essência de Deus, na essência do Espírito, que possibilite que ele caia dentro do tempo? Lembre que o Espírito, para Hegel, é um Dasein. Não para Hegel não chama de Dasein, mas se a gente usar a terminologia heideggeriana, o Deus do Hegel é um Dasein, porque ele é um ser que existe, ele é um ser que conhece, ele é um ser que pensa, ele é um ser que se questiona pelo sentido do ser. Né? Então, Deus é um Dasein no sentido heideggeriano. Então, quando Hegel desenvolve essa noção de tempo, ele precisa explicar como um ser que é eterno, que é Deus, que é um Dasein eterno, cai no tempo, se torna temporal. Se Deus é um ser eterno, como que ele pode se tornar temporal? E essa é a grande pergunta. E aí, vamos ler o que o Heidegger diz sobre isso. A essência do Espírito é o conceito. Deus é um conceito, é a semente que contém todas as coisas, é a ideia, Deus é a ideia. Hegel não entende esse termo para designar o universal. Lembre, Deus não é um universal abstrato. A ideia não é um universal abstrato. Intuído de um gênero, como a forma de um pensado, mas a forma do pensar que se pensa a si mesmo. Deus é aquele que pensa a si mesmo. Está desde Aristóteles, Deus é aquele que pensa a si mesmo. Desde Platão também. Deus pensando a si mesmo produz todas as coisas. Se conceber como apreender o não-eu. A essência do espírito como negação de negação. Deus conhece a si mesmo na medida em que ele pensa a si mesmo. Né? A essência do espírito é o conceito. Quando o espírito nega a si mesmo, ele se torna natureza. Essa noção de natureza é o que o Descartes chamava de essência da consistência. Né? Aqui ele vai fazer uma referência ao Descartes, que Descartes tinha a res extensa, a consistência das coisas, a natureza. A natureza é Deus negando a si mesmo. E o conceito é como Deus conhece a si mesmo. E aqui que está. Qual que é o conceito que Deus tem de si mesmo no início do processo? Deus tem um conceito de si mesmo como aquilo que virá a ser uma árvore completa. Toda a realidade. Esse é o conceito que Deus tem de si mesmo. A sua meta, o saber absoluto. Então, Deus se conhece como meta. O conceito que Deus tem de si mesmo é a sua meta. Só que essa meta ainda não está realizada. Então, como eu disse para vocês, o conceito e a realidade estão com um leque, um gap, um espaço. Para que serve todo esse movimento de negação, de exteriorização, de natureza, alcançar o saber absoluto? Quando Deus vai ser a meta. Quando o conceito se corresponde à realidade.
O conceito é, portanto, a concepção de si mesmo que se concebe, concepção na qual o si mesmo é propriamente como ele pode ser, isto é, livre. Deus é livre. Todo esse processo pelo qual Deus conhece a si mesmo é a liberdade de Deus. É Deus quem decide negar a si mesmo, limitar a sua própria consciência para depois resgatar esse conhecimento de si mesmo. Mas o eu é essa unidade primeiramente pura, que se relaciona consigo mesma, mas não imediatamente, né? Existe um processo de mediação. E sim, enquanto ele faz abstração de toda determinidade e de todo o conteúdo, e retorna, olha que legal, e retorna à liberdade da ilimitada igualdade consigo mesmo. Então, nós somos iguais e não somos iguais a Deus. Eu sou Deus e não sou Deus. Por que eu sou Deus? Porque eu sou parte da consciência da mente divina. Eu não sou Deus porque eu sou só uma consciência individual limitada. Mas em algum momento, no final do processo, Deus se conhece a si mesmo como Deus, a consciência se conhece a si mesma como consciência, e tudo é uma unidade, e essa unidade é reestabelecida na liberdade limitada do Espírito. Ele vai dizer aqui, né? Assim, o eu é universalidade, mas do mesmo modo é a imediata singularidade, é essa unidade total. Esse negar da negação, já falei sobre isso, negação da negação, é um processo que se dá pela suprassunção. O que era a suprassunção? Nega, conserva, supera. O Heidegger vai chamar isso de princípio da exclusão. O princípio da exclusão é aquele segundo ao qual essa exclusão não se torna uma separação do excluído, mas sua superação. Esse libertar-se que ultrapassa e ao mesmo tempo sustenta caracteriza a liberdade do espírito. Ultrapassa, supera, ao mesmo tempo sustenta, conserva, suprassunção. O progresso nunca significa, portanto, um mais somente quantitativo. O progresso é sempre qualitativo, sempre envolve uma superação. O que vem depois supera o que estava antes. A meta do desenvolvimento do espírito é alcançar o seu próprio conceito, o seu saber absoluto, o seu próprio conceito de si mesmo. É ele se tornar a meta. Legal isso. Bem interessante. Porque a inquietação do desenvolvimento do espírito, a caminho de seu conceito é a negação da negação, desenvolve-se dessa maneira, o espírito deve cair dentro do tempo. Deus é eternidade. Mas para que Deus se desenvolva até a sua meta, ele precisa ser tempo. Deus é eternidade, mas para que ele seja algo determinado, ele precisa negar a si mesmo. Então a eternidade negando a si mesma, o Deus eterno negando a si mesmo, cai dentro do tempo. O espírito aparece necessariamente no tempo. E neste aparece enquanto não apreende seu conceito puro. De onde surge a noção de tempo, então? Por que o espírito é tempo? No Hegel. Porque o espírito tem uma meta. Porque existe um gap entre conceito e meta. Conceito, Deus conhecendo a si mesmo como árvore já completa. Meta, árvore já completa. É porque tem esse espaço de diferença que existe tempo. Tempo é o espaço que vai do conceito até a meta. Conceito até a meta, ideia até a meta. O que está no meio é a natureza, o que está no meio é o tempo. É por isso que o espírito tem uma natureza de tempo. Porque para o espírito se realizar, ele precisa do tempo. O tempo é necessário para a realização do espírito. O tempo é necessário para a realização do espírito. Por isso diz, o tempo é o si mesmo, puro externo intuído, percebido, não apreendido pelo si mesmo, é o conceito somente intuído. Falei que não é um conceito pensado, é uma intuição, né? Assim o espírito aparece necessariamente, segundo a sua essência, dentro do tempo. É necessário que o espírito se temporalize, porque se ele não se temporalizar, o seu conceito não coincide com a realidade. Como algo exterior ao espírito, o tempo não tem poder algum sobre o conceito, mas o conceito é que é, ao contrário, o poder do tempo. Não é o tempo que é o poder do conceito, é o conceito que é o poder do tempo. Porque o tempo nada mais é do que o conceito se colocando para fora. O espírito deve necessariamente, antes de tudo, cair dentro do tempo. O conceito deve necessariamente e, antes de tudo, cair dentro do tempo. É isso. Bem interessante, né? Muito interessante essa análise do Hegel. Aí, depois de fazer essa análise do Hegel, agora a gente vai comparar. O Heidegger faz isso bem brevemente.
ele faz um contraste entre essa noção de tempo do Hegel e a noção de tempo dele, né, que eu falei lá da catapulta. Qual que é a diferença, né? O que a gente tem aqui no Hegel? A gente tem um Dasein, que é Deus, e esse Dasein, ele cai dentro do tempo. Então, primeiro ele existe como Dasein, para depois ele cair no tempo. Claro, o Hegel usava a palavra Dasein só para esse depois, porque ele usava a palavra existência para o que foi colocado para fora. Aqui eu estou usando a palavra Dasein no sentido heideggeriano, como um ser capaz de se colocar a questão do ser. Né? Esse Deus que se coloca o conceito, a meta, é um Dasein. Mas o que tem no Hegel? Primeiro tem Deus, depois Deus cai no tempo. Então, primeiro tem Deus e depois ele cai no tempo. Então, primeiro tem o Dasein e depois ele cai no tempo. E esse tempo é um tempo vulgar, é o tempo como uma sucessão de agoras. No Heidegger, não. Primeiro você tem a temporalização e o Dasein se fundamenta na temporalização. O Dasein já é tempo desde sempre. O Dasein já é tempo desde sempre. E não é tempo como sucessão de agora. É tempo como movimento existencial de temporalização. Então essa é a grande diferença da análise do Heidegger para a análise do Hegel. Embora elas talvez não sejam totalmente incompatíveis, né? Porque tecnicamente você pode achar que no caso da existência humana o tempo é assim e no caso de Deus é de outra maneira. Mas o Heidegger diz o seguinte, comentando a análise do Hegel. A precedente analítica existencial do Dasein parte, ao contrário, da concretização da existência factual dejectada ela mesma. O Dasein já está caído, dejectado, lançado dentro do tempo. Então, o Dasein já caiu no tempo desde sempre, para desvendar a temporalidade com a sua possibilidade ordinária. O espírito não cai propriamente no tempo. Aqui o espírito é o Dasein. O Dasein, o espírito, não cai propriamente dentro do tempo. Mas existe como temporalização originária da temporalidade. Esta temporaliza o tempo do mundo. Então, o tempo do mundo, ele é temporalizado pelo tempo originário. O tempo do mundo se fundamenta no tempo originário. Expliquei isso no começo do vídeo, né? Esta temporaliza o tempo do mundo, em cujo horizonte a história pode aparecer como gestar-se intratemporal. A história é a narrativa existencial, a narratividade acontece nesse movimento de temporalização. Então, para o Heidegger, o espírito não cai dentro do tempo. É a existência que já está dentro do tempo. Perceberam isso? Então, a diferença do Hegel para o Heidegger é que para o Hegel, o Dasein cai no tempo. E para o Heidegger, o Dasein sempre é tempo. Sempre foi e será tempo. Então, essa é a comparação com o Hegel. Agora, nós vamos terminar com o último parágrafo. O último parágrafo é um parágrafo mais metodológico. Porque a gente precisa lembrar para que existe ser e tempo, né? Ser e tempo, na verdade, está tentando responder a questão qual é o sentido do ser. Só que o ser não é nada determinado. Isso aqui, até explicando Hegel, vocês perceberam isso. O ser não é a cadeira, o ser não é a árvore, o ser não é a mesa, o ser não é o sol, o ser não é Deus. O ser não pode ser nada determinado, senão ele seria um ente. Daí você tem um ente, são as coisas determinadas, e tem o ser, que é o fundamento de todas as coisas. E o que é o ser? Nós não sabemos ainda. E não tem como acessar o ser diretamente. Eu só consigo acessar o ser indiretamente. Eu posso falar do ser da árvore, do ser da cadeira, do ser do sol, mas o ser em geral é muito mais difícil analisar. Então, o que o Heidegger fez? Antes de analisar o ser em geral, nós vamos analisar um ente específico que sirva de ponte para depois a gente cumprir a meta, que é analisar o ser em geral. E esse ente que a gente vai usar de ponte é o Dasein, que é a existência humana, já que ela é a única capaz de colocar a questão pelo ser. Então, o Heidegger explicou para que ele fez toda essa análise, para dizer assim, essa análise está incompleta, porque a verdadeira questão que nos preocupa ainda precisa ser tratada. E, infelizmente, ele não tratou nesse livro, porque ele não escreveu o resto. Né? Ele escreveu só até aqui. Então, a parte que ia fazer a ponte lá para o ser em geral, simplesmente não tem. Não tem. E acaba. Aí a gente fica meio triste, né? Acabou. Não tem o resto, faltava um monte de coisa, precisava ter mais umas 1000 páginas. Acabou. Uma coisa incompleta. E dá essa sensação, né? Terminou incompleto. Parece que a gente não foi muito longe. Terminou incompleto. Tanta coisa que a gente aprendeu, mas simplesmente terminou incompleto. É isso que ele quer dizer, né? Não acabou. Felizmente é uma obra grandona, mas é uma obra muito incompleta. A gente não fez muita coisa, né? Mas essa obra já é muita coisa, né? Então,
Então, é isso que ele fala, né? Que acabou, que não deu tempo. Aqui tem uma definição de filosofia bem legal dele, né? Que é a ontologia fenomenológica universal. Então, o objetivo da filosofia é responder à questão fundamental sobre o ser. O grande objetivo principal da filosofia. E todas as demais áreas da filosofia, de alguma forma, deriva disso. Mas é isso. Acabou. Acabou Ser e Tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que se você quiser focar em algum assunto específico sobre Ser e Tempo, você pode assistir o vídeo específico sobre o parágrafo em questão. Mas eu te aconselho usar toda a playlist. E a minha dica, né? Como fazer? Leia o texto por você mesmo. Primeiro, cada vídeo aborda uns 2 parágrafos. Então, você vai pegar, ler os 2 parágrafos, assistir o vídeo. Pegar, ler mais 2 parágrafos, assistir o vídeo sobre esse parágrafo. É a melhor maneira de acompanhar essa playlist. E acabou. Eu fiquei muito feliz. Foi um projeto de 5 anos. E a gente fez uma análise da obra inteira, né?